Olá, pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindas a mais um webinar da Cambridge University Press and Assessment, dessa vez para a campanha Legal é Valorizar o Original. Meu nome é Sérgio Varela, eu sou gerente de marketing do segmento de adultos e do ensino superior aqui na Cambridge, em São Paulo, e muito obrigado pela presença de vocês. Nós hoje temos um webinar bastante especial, uma convidada bastante especial, que vai discutir um pouquinho a importância do material didático na vida do professor de inglês, né, que é a Tamires Gama. Mas antes de eu apresentar formalmente a nossa convidada, eu gostaria de falar muito rapidamente sobre um programa que nós temos aqui na Cambridge, voltado especificamente para professores particulares de inglês. Bom, se você é professor ou professora particular de inglês e dá aula para jovens adultos e adultos, este programa pode fazer a diferença na sua carreira. Se você não dá aulas particulares, mas conhece alguém que o faz, por favor, indique o nosso programa, você com certeza estará ajudando essa pessoa. O programa chama-se Cambridge by Your Side, né? E para se afiliar ao programa, basta ler esse QR Code que aparece do lado direito, e aí você preenche um formulário e já pode aproveitar todas as vantagens que o programa oferece. E que programa é esse, né? Do que se trata esse programa? Bom, ele é totalmente gratuito e tem uma série de vantagens. Descontos exclusivos em livros de metodologia da Cambridge, em cursos online da Cambridge também. Nós temos alguns cursos online para professores com certificado da Cambridge. E até para se inscrever no Cambridge Day, né? Nós oferecemos descontos especiais para os membros do programa Cambridge by Your Side. Inclusive, a Cambridge Day agora, em julho, está completando 25 anos de história. Bom, webinars exclusivos, né? Nós convidamos pessoas do Brasil e do exterior para fazer palestras em inglês, em português, sobre temas diversos, principalmente relacionados ao desenvolvimento profissional de professores. Temos newsletters mensais com updates, com os descontinhos, com notícias sobre eventos, conteúdos de teacher development, dicas pedagógicas, dicas de tecnologia, indicação de livros, enfim. Nós fazemos toda uma curadoria com indicação de vídeos do canal do YouTube da Cambridge, que tem muitas palestras interessantes. Fazemos indicação de posts no nosso blog chamado WOBO, o World of Better Learning, que é o blog oficial da Cambridge, né? Temos também indicação de podcasts, temos um site exclusivo para os membros do programa, né, onde eles podem acessar todos esses conteúdos. Enfim, é um programa voltado para o professor particular e para dar suporte aos professores particulares brasileiros, né? Aqui alguns exemplos, nós temos o site, que ele é acessado somente por membros, com um password específico. Aqui um exemplo dos descontos que nós oferecemos: 13% de desconto nos cursos online, 50% de desconto em alguns livros de metodologia, 30% de desconto para os eventos Cambridge Day, alguns webinars exclusivos que nós fizemos, né? Inclusive, nós já fizemos uma série com a Tamires Gama de 3 webinars falando sobre redes sociais, estratégias de captação de alunos, excelência profissional, hacks e dicas práticas, enfim, foi um conjunto de webinars que a Tamires já fez para a gente exclusivamente para os membros do programa Cambridge by Your Side. E temos também algumas pessoas do mercado brasileiro, de ELT, e também algumas pessoas de fora. Até o Scott Thornberry já fez algumas palestras para a gente. Temos webinars feitos pelos nossos consultores aqui da Cambridge. Temos até um webinar falando sobre direito autoral, não é? De como os professores podem se proteger contra o uso de cópias ilegais, com o Dalton Morato, lá da BDR, Associação Brasileira de Direitos Reprográficos. Enfim, nós temos bastante conteúdo interessante para professores. E um benefício que eu acho bastante interessante para os membros do Cambridge by Your Side é que os membros eles podem, se quiserem, não é obrigatório, abrir uma livraria virtual de Exal digital para vender os materiais da Cambridge diretamente para os seus alunos, né? Isso deixa o professor mais profissional, claro, porque ele passa só um link para o aluno comprar o material, evita que o aluno compre material errado, e o melhor,
né, oferece aos professores uma comissão sobre as vendas que vai de até 25% no material impresso e 13% no material digital. Né? Eu digo até porque é o professor que escolhe o quanto o aluno vai pagar pelo material e o quanto ele vai ganhar de comissão. Então, é uma ótima maneira que o professor tem de complementar a sua renda. Nós, inclusive, fizemos uma campanha chamada Sua Jornada para o IATEFL, em que nós fizemos um sorteio entre os membros do programa e aqueles que têm a livraria de Exal Digital e fizeram venda de material nesse período da campanha, que foi até o final de fevereiro de 2025, ganhou uma viagem internacional, uma viagem para o IATEFL 2025, na faixa. Né? Então, a Edilane Barbosa, que é membro do programa desde 2024, fez isso, né? Participou da campanha e foi para o IATEFL na faixa. Eu tenho até um vídeo aqui que ela fez no primeiro dia de IATEFL para nos dar um gostinho desse prêmio que ela ganhou. Vamos ouvir. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando para compartilhar um pouquinho dos meus dias aqui na Escócia. Eu fui a grande ganhadora aí do programa da campanha que a Cambridge realizou, que a Cambridge Brasil realizou no final do ano passado, a sua jornada para o IATEFL 2025. E estou aqui para compartilhar um pouquinho dessa experiência que tem sido maravilhosa, surreal para mim. É a primeira vez que eu participo de uma conferência desse nível. Então eu quero compartilhar um pouquinho desses dias aqui na Escócia, de tudo que eu tenho aprendido, e vou colocar um pouquinho aí para vocês do meu primeiro dia. Tá aí, esse foi o vídeo da Edilane. E nós estamos no último mês da campanha deste ano, né? Então, nós fizemos novamente a campanha Sua Jornada para o IATEFL 2026, que neste ano será em Brighton, em abril agora. Então, se você não faz parte do programa e gostaria de fazer parte, gostaria de concorrer a esse prêmio, ainda dá tempo, não é? De participar e de concorrer a essa viagem gratuita para a cidade de Brighton, em UK, para participar do IATEFL 2026. Né? Bom, eu vou deixar aqui o link, né, e o QR Code, caso vocês tenham interesse em participar desse programa, nós ficaremos muito felizes de dar esse suporte a todos os professores particulares. Ok? Muito bem. Então, hoje, agora nós vamos ao nosso webinar, né? Hoje temos o prazer aí de ter conosco a Tamires Gama, com o webinar do improviso à prática profissional, o papel do material didático na profissionalização do professor de inglês. A Tamires é formadora de professores de inglês e liderança pedagógica, fundadora da Simplifica Inglês e da Community Teach. Atua internacionalmente na formação de professores e coordenadores pedagógicos e colabora como e-moderator em programas de desenvolvimento profissional do British Council. Ela é licenciada em Letras pela Universidade de São Paulo, possui CELTA pela Cambridge University, certificação TESOL pela Annenheim University e atualmente cursa MBA em Marketing, Growth e Branding, além de ser freguesa aqui da Cambridge, uma grande parceira e uma grande colega. Bom, vocês vão poder interagir com a Tamires usando o chat, né? Mas, por favor, deixe o Q&A box, né? Question and Answer box para perguntas para a Tamires responder no final. Né? Nós vamos enviar um e-mail também, provavelmente na semana que vem, com um questionário de feedback. E se vocês quiserem, vocês podem responder esse questionário e terem acesso a um certificado de participação deste webinar, se assim vocês quiserem, ok? Tamires, mais uma vez, é um grande prazer ter você conosco. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, boa vontade de sempre. Passo a bola para você. Muito obrigado.
Thank you. Obrigada, Sérgio. Hello, everyone. Tô vendo bastante gente conhecida aqui no chat e também pessoas que ainda não me conhecem. Muito prazer. Meu nome é Tamires, mas pode me chamar de Tami. Por favor, somos amigos agora. Pessoal, como o Sérgio falou, já sou freguesa aqui na Cambridge e é um prazer enorme trazer um pouquinho do trabalho que eu faço, conversar com vocês, porque a gente aprende muito quando a gente troca. Então, bora lá. Espero que você esteja aí preparado. Pega sua água, pega seu cafezinho, pega também um lugar para anotar, porque tem bastante conteúdo. Mas não se preocupem, a gente vai fazendo, né, aquelas partes mais digeríveis. Bom, para a gente começar, quero saber de onde vocês estão nos assistindo. Eu vi que tem gente de Floripa aqui. Coloca para mim agora no chat de onde você está nos vendo. Vamos ver aqui. Ah, Minas! Oh, Luana de Itapevi. Vitória. Vamos lá, me contem aqui. Quero ver como é que está a nossa audiência. Itatiba, Belém. Olha só que bacana. Quem mais? Quem mais? Tô vendo bastante São Paulo aqui. Se você é de São Paulo, fala o bairro que você é também, hein? Por favor. Hello, Ale. Praia Grande. Felipe do Rio. Mais alguém? Não tem ninguém de Osasco, não tem ninguém do meu país? Não acredito. Cadê? A Daniele, Rio Grande do Norte, Campinas, hello, Yara, de Barueri. Ó, a Vilma na Vila Mariana aqui, ó, gosto de ir lá tomar um café. Vamos ver quem mais aqui. Vamos lá. Ó, Butantã, pertinho de Osasco. Tá? Greenville, Heloísa, muito chique. Quem mais? Quem mais? Campo Grande, eu tô vendo um monte de lugar para eu visitar, hein? Vocês me recebam aí. Bom, para quem não conhece, eu sou de Osasco, a cidade mais bonita desse Brasil, a cidade que mais vende hot dogs. Então, hot dog original com purê, com salsicha e hot dog de metro é só aqui em Osasco que você vai achar. Então, se você for fazer uma visita aqui, me manda uma mensagem que eu posso fazer um tour por Osasco. Bom, agora a gente já se conhece bastante. Vocês sabem que eu gosto de ser chamada de Tami. Vocês sabem que eu sou de Osasco. E vocês já viram aí o que que eu faço na minha vida, né? Mas tem uma coisa que eu amo fazer, que é preparar a aula, olhar material, comparar os materiais, e é sobre isso que a gente vai fazer hoje. Então, eu espero trazer um pouquinho do que eu gosto de fazer, também um pouquinho do que eu faço no dia a dia, para que vocês repensem a prática. E também, pessoal, tudo que eu falar aqui não é que, nossa, eu vou seguir o que a Tamires vai falar, o que Cambridge está falando. Todo webinar é um convite para a gente repensar nossa prática. Então, pensa nisso como um convite, tá? Não são regras. Então, bora lá. Vou compartilhar a minha tela com vocês e eu preciso que vocês me deem um ok para eu saber se vocês conseguem ver. Me contem aí. Estão conseguindo ver minha tela? Ok, ótimo. Tem mais gente chegando aqui. Sejam bem-vindos. All right. Pessoal, vamos entender como é que vocês estão? Qual que é o mood de vocês hoje? Em que mood você se encontra quando pensa em usar o material didático, hein? Me conta aí, coloca um número. Será que você é o number one, confident explorer? Será que é o number two, half lost traveler? Ou será que a gente está aqui, hein? No number four. Sorry, number four, number three, né, gente? Number four não existe, mas se você quiser colocar o number four, pode colocar, tá? Vamos lá. Ah, olha só. Tem bastante gente aqui com number one, two. Vamos ver aqui. Hello, hello, hello. Bastante gente chegando aqui. Luana tá por aqui. A Rihanna, sou muito confident. Tô vendo aqui. Que mais, gente? Keep it coming, keep it coming. Vamos lá, mais 5 segundinhos aí para vocês pensarem. Pode colocar sem medo, viu, pessoal? Sem medo. Hello, Miriam. Hello, hello. Ó, 3, 2, 1, time's up. Bom, independente de onde você esteja na sua jornada, todos os momentos são momentos de aprendizado quando a gente fala de teaching, né? Tem sempre alguma coisa diferente para a gente trazer para a aula, tem sempre material novo, temos learners que são novos, então
não é aquela coisa que está sempre na mesma, né? Eu gosto de falar que a nossa profissão é muito dinâmica, para não falar que deixa a gente louco, né? Mas então, mesmo que você esteja num momento muito confortável da sua jornada, com materiais didáticos, esse webinar também é para você. Se você está aí mais ou menos, esse webinar também é para você. E adivinha, se você precisa de ajuda, esse webinar também é para você. Então, estamos todos juntos hoje. Agora que eu já sei em qual etapa que vocês estão, vamos para um próximo papo que é bem importante? Pessoal, hoje é dia de abrir o coração, tá? Então, não sintam vergonha de falar onde que vocês estão. A gente vai jogar um bingo, tá? Para cada quadradinho que a gente tem aqui, a gente vai ter uma pontuação. Então, vou mostrar aqui para vocês, tá? O nosso bingo, ele tem de 0 a 10 pontos. Se você se identifica muito com a frase que eu vou mostrar, você vai colocar 10 pontos para essa frase. Se é mais ou menos, você vai dar 5 pontos para essa frase. Se você nunca viveu isso, 0. Estamos combinados? Coloca assim um ok se vocês entenderam a pontuação. Vamos ver aqui. Entenderam? Ok, 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 ok. Ótimo. Vou revelar primeiro. Já vivi a culpa de pular uma parte do livro. Vou dar 3 segundos, ó. 1, 2, 3. Vamos dar a nota para a próxima fase. Já me senti perdido com tanta liberdade. Ah, pessoal, se vocês não quiserem colocar aqui no chat, não precisa, tá? É mais para vocês mesmos. Anotem, não se esqueçam de anotar a pontuação para vocês, tá bom? Vocês já se sentiram perdidos com tanta liberdade? Lembra aquele pagode? O que é que eu vou fazer na liberdade? Gente, quem nunca se sentiu meio assim, tenho tanta liberdade, o que farei com ela? Dá uma nota aí. Próxima frase, próxima frase. Já pensei que as atividades do coursebook eram repetitivas demais. E aí? Tô vendo aqui, ó. Nossa, gente, quanta nota 10 aqui, totalmente, vocês. Vamos aqui, quarta frase. Já me senti sobrecarregado com materiais muito densos. Vamos lá. Frase número 4. Tô vendo vocês aqui. Próximo. Já vivi a frustração de usar um material que não conversa com a realidade do meu aluno. 1000. Vai pontuar aqui, ó. Vamos ver aqui. Pode votar, gente. Vamos votando aí. Próxima frase. Já me incomodei com temas muito eurocêntricos ou americanizados. E aí, hein? Quero saber, essa aqui é polêmica. Ela mandou aqui, ó, 1000. Aham. Eu gosto assim mesmo, viu, gente? A gente tá em casa aqui. Vocês são dramáticos que nem eu. Isso aí. Próximo. Já vivi a dificuldade de conectar as ideias entre as atividades. Quem já teve aquilo? Meu Deus, por que esse livro aqui está pedindo essa atividade, depois pede essa? Não faz sentido. Quem mais? Mais ou menos. 10. O Pedro colocou assim, ó, 10 com emoção, né? Com força, né, Pedro? Nenhuma experiência individual, muito bem. Aqui, o próximo. Já tive dificuldade em treinar outros professores no uso do material. Quem aqui trabalha treinando outros professores, ou trabalha como coordenador, ou trabalha numa escola, já sentiu isso, não já? Deixa eu ver aqui. Alguns sim, outros não, mais ou menos. Totalmente. Deixa eu ver aqui. Se você não treina, não tem problema. E o último, já vivi o desafio de manter o aluno engajado na estrutura do livro. E aí, quem? Ei, a letra aqui. Ei. Vamos ver quem mais. Isso aí, gente. Vocês fizeram bingo? Quem fez bingo aqui? Cartela cheia. Ou pelo menos, deixa eu ver aqui. Porque eu fiz cartela cheia aqui, ó.
O que que ganha? Vai ganhar muito conhecimento, Felipe. Hoje vai ganhar muito conhecimento. Pessoal, tudo isso aqui que eu comentei aqui com vocês no bingo, são frases e sentimentos de professores que compartilharam comigo no meu Instagram essa semana. Então, como o Felipe falou, nenhuma experiência é individual. Então, vocês percebem que não tem ninguém que se sinta assim 100% às vezes seguro, imbatível, né, com um material. Você sabe qual que é o lado bom disso? É porque a gente está sempre planejando a nossa prática reflexiva. Porque a gente tem que se questionar, a gente tem que questionar o material para fazer uma escolha assertiva, porque é uma escolha de que envolve valores, não somente valores, né, do preço do material que você compra, mas também os seus valores como teacher. Se você trabalha para você mesmo, se você trabalha para uma instituição, né, nenhum material é neutro. Então, a gente tem que entender quais são todas as partes, os views of learning, os views of assessment do material, os views de use of technology. Então, tem muita coisa legal para a gente conversar hoje. Isso aqui é só o comecinho. Então, agora que a gente viu, que a gente está na mesma página, tem uma coisa bem importante. Se você estava anotando os seus pontos, se você fez até 20 pontos, significa que você já desenvolveu alguns critérios sólidos para usar o material com autonomia. Se você fez de 25 a 60 pontos, vamos dizer que você tem consciência das tensões, mas talvez ainda não tenha um método claro para decidir, ou um framework, o que você quiser chamar. E se você fez de 65 a 1.000 pontos, coloquei 100 aqui, mas eu vi que vocês colocaram 1.000, talvez, gente, você esteja carregando peso demais, sozinho. Não precisa ficar sozinho. A gente está aqui, ó, juntos para poder alinhar, ajustar, abrir o coração, pedir uma ajuda, né? Eu gosto muito desses momentos que a gente tem ao vivo, porque a gente tem muitas trocas que são muito enriquecedoras. O desenvolvimento profissional, ele não é só fazer cursos, né? Ele é uma troca que você tem com um colega, é uma pergunta que você faz no webinar. Independente da sua pontuação, você vai sair daqui com alguma coisinha. Eu espero, tá? Aí, pessoal, vocês acham que vocês ficaram em qual categoria? 1, 2, 3? Deixa eu ver aqui. A Flávia falou que ela é bem atrapalhada com o que usa. Ai, tudo bom? Não, mas vamos aqui, vamos juntos. Bastante gente no 2. Ótimo. É. Pessoal, there's always room for improvement e a gente é lifelong learner, tá? Eu acredito que as pessoas que estão aqui comigo hoje, eles têm isso no DNA. A gente gosta de aprender, a gente gosta de melhorar a nossa prática, porque senão você não estava aqui comigo, né? Quinta-feira, 3h30. Pensando bem, agora, o que eu queria muito que a gente fizesse hoje juntos? Toda jornada vai precisar de um mapa, gente. As nossas aulas, o que a gente escolhe, até a cor do slide é guiado ou por uma preferência, que seja uma coisa pessoal, uma coisa que a gente veja no aluno, que ele gosta dessa cor ou outra, do design, mas tem 4 pontos super importantes para o nosso dia de hoje. Hoje nós iremos desenvolver leitura crítica de materiais. Quero também que a gente ganhe mais critérios profissionais para poder replicar em outros momentos, não só aqui, dentro desse webinar. Quero também que vocês se sintam um pouco mais confiantes para decidir mesmo, porque a gente vai falar muito de decisões pedagógicas hoje. E um último ponto, que é desenvolver consciência crítica e ética na seleção e uso de materiais didáticos. Estamos combinados? Então, se você ficou curioso, curiosa para algum ponto, fica aqui comigo até o final, hein? Por favor. Então, bora lá. Imagina que isso aqui, teacher, é a sua mochila de experiências pedagógicas. Então, a sala de aula, lembra que eu falei, é quase como se fosse, né, esse território para a gente explorar. A gente leva o aluno nessa jornada, né? Ou às vezes o aluno leva a gente, mas a gente tem que estar bem equipado. Essa professora aí, o que vocês acham que ela colocou na bagagem dela, hein? Coloquem aqui no chat para mim. Um professor que vai dar uma aula e ele está levando equipamento. O que ele leva nessa mochila? Além de paciência, boa vontade, o que vocês acham que a pessoa tem que levar? Coloquem aqui no chat. Eu vou dar 45 segundos para vocês responderem aqui para mim. Vamos lá. Ah, legal, ó.
A Tuane falou que é muito peso. Experiência, gostei. Ah, Matilde, jogo de cintura, isso aí. Isso. Pessoal, eu gostei bastante que vocês colocaram conhecimento, mas se vocês puderem deixar um pouquinho mais preciso, qual tipo de conhecimento? Será que é conhecimento sobre classroom management? Será que é conhecimento de língua? Conhecimento do quê? Coloquem aqui para mim. Isso aí, Sandra, preparo também é importante. E aí, pessoal, coloquem também para mim, o que que vocês acham? É um preparo como? É uma graduação? É uma pós? É um CELTA? É um proficiency? Second Language Acquisition? É. A Lê viu aqui já uma palavra, né? Um acronym. Isso aí, ó. Mais 10 segundos que vocês estão merecendo aqui, ó. Mais 10 segundos. Isso aí, ó. Gostei do que vocês colocaram. Conhecimento sobre language learning, management. Michele, perfeito. Entusiasmo também faz, nossa, faz toda a diferença, não faz? Yes, yes. E Renata, Renata colocou assim, ó, conhecimento sobre como adaptar atividades para sua realidade. Então, essa mochila ela é pesada, como a Tuane falou para gente, né? Que a experiência que a gente carrega, ela tem tudo isso. Então, é conhecimento sobre language, é conhecimento sobre second language acquisition, é conhecimento sobre classroom management. Se você dá aulas online, como a gente aqui, né, na Simplifica, você tem que entender quais ferramentas usar. Então, a mochila é pesada. E, gente, a gente tem que estar preparado, porque senão, o que que pode acontecer? Vocês lembram do Betinho? Betinho, o corajoso. Gente, o menino foi escalar um negócio lá, sem preparação nenhuma. Vocês lembram disso? O que que aconteceu com o Betinho? Betinho não estava preparado, né? Ele levou umas coisinhas ali, foi para um caminho que ele nunca tinha feito, um trajeto difícil, e tem uma coisa importante. O Betinho quase foi, né, de arrasta, quase virou camisa de saudade. Porque, gente, tem duas coisas que os professores sempre me perguntam. Ah, mas eu tenho que saber tudo isso? Pensa assim, que o equipamento, ele não evita o desafio, mas o equipamento, ele vai evitar o despreparo. Então, imagina se o Betinho tivesse ido melhor preparado, tivesse comido direito, né, tivesse, sei lá, gente, o que que passou na cabeça desse menino? Às vezes a gente faz umas coisas, né, que não dá para justificar. Mas então não significa que você nunca mais vai ter desafios na sua vida de professor. Mas se você está melhor equipado, você evita esse despreparo e você evita uma ansiedade da sua parte. A gente fala muito do aluno, né, da perspectiva dele, de que a gente quer prepará-los melhores para o aluno. Eu vou pedir que você seja um pouco egoísta agora. Eu quero que você pense da perspectiva do teacher, tá? O que que seria legal? Qual que seria o impacto de você estar bem preparado para uma aula? De você saber exatamente de onde partir, onde finalizar. Isso aumenta muito o nosso nível de confiança. E isso deixa a gente mais calmo. A gente não fica suando tanto, a gente não fica pensando, ai, será que o aluno está gostando? Porque a partir do momento que a gente coloca alguns checklists de estou levando o aluno para um caminho seguro nessa aula, qual que vai ser a evidência de aprendizagem? Eu sei medir isso, então a gente não fica perdido nesse caminho. Então é isso, gente. Não significa que você nunca mais vai ter problema, mas vai evitar esse despreparo, tá? Muito legal que vocês colocaram aqui, ó. Menos estresse, posicionamento, confiança sem ansiedade, né? Mais controle. Amei, Luana, que você falou, ajuda a padronizar o seu trabalho. Tá vendo? Como que, né, é importante a gente parar um pouco e pensar, se eu estiver melhor preparado, o que que isso vai impactar no meu trabalho? Porque a gente também percebe que essas pequenas mudanças, esses ajustes, eles impactam no nosso retorno financeiro também. Pode não ser imediato, gente, mas confia. Confia no processo, né? Eu não gosto muito de ficar falando assim, confia, mas a gente tem que pensar também que são passos que vão, né, sedimentando esse nosso caminho como professor. Agora, vamos voltar para nossa mochila. Qual item dentro dessa mochila você já tem?
ou qual item ainda falta. Para a gente ficar, para ser um pouquinho mais, né, produtivo, coloca aqui no chat para mim quais itens você acha que que faltam na sua mochila. Um minutinho para vocês pensarem. Pode colocar aqui. Quais itens faltam para mim? Um minuto. Pode ser sincero, tá, gente? Isso aqui é um espaço seguro para a gente conversar, não tem julgamento. Legal. Eu gostei aqui também que teve uma professora que comentou sobre qual que é o impacto de estar mais confiante, dormir melhor, né? Bacana, keep it coming. Vamos lá, gente, pode comentar aqui. Ótimo. 15 segundos para a gente encerrar. Muito obrigada, pessoal, por ter, né, colocado aqui. Eu sei que a gente fica um pouco vulnerável, às vezes não quer compartilhar, mas percebam que muitos professores ainda têm dúvidas sobre methods and approaches, né? Special Educational Needs Awareness, esse aluno que apresenta essa dificuldade, como que eu posso facilitar a aprendizagem para ele? Então, o nosso ponto de partida, e por isso que quando a gente falou sobre esse webinar, a ideia é que a gente saia com ideias para melhorar a escolha do material didático, mas também que você pense no seu CPD, no seu Continuous Professional Development, a partir dessas áreas que eu estou trazendo aqui. Porque quando a gente identifica algumas áreas-chave para a gente poder colocar como ponto de atenção, fica muito mais fácil também a nossa observação do material didático, se a gente está usando ele, né, de uma forma total ali, tanto para uma melhoria, ou para uma troca de material, ou até para a gente entender como é que a gente vai fazer as nossas próximas metas dentro da nossa carreira, porque é muito importante trabalhar com metas de curto prazo, longo prazo, na nossa carreira de teacher. Então, ó, food for thought. Hoje vai ter bastante coisa para vocês pensarem. Pensando então nesses elementos que a gente tem que colocar na nossa mochila. Não significa, de novo, que você precisa ter todos os elementos bem estruturados para fazer uma escolha de material didático correta, mas são pontos de atenção que também vão mandar lá na sua escolha. Aí, gente, quando a gente pensa, então, nesses elementos que a gente tem, que a gente coloca na nossa mochila, a nossa base aqui, até para poder decidir se é adaptar, suplementar ou reinventar, não é começar já abrindo a página do coursebook e falar assim, eu vou tirar esse exercício aqui. Porque o que vai segurar a nossa pirâmide, para a gente entender o que adaptar e o que fazer, e o que não fazer, é a lógica do coursebook. Eu coloquei coursebook, mas você pode pensar nesse material que você usa aí. Se você compra de alguma pessoa, se você usa de Cambridge, a gente tem que entender qual que é a lógica daquela aula, a lógica do coursebook, para eu poder tomar decisões. Lembra que hoje um dos nossos objetivos é tomar decisões pedagógicas mais assim, ó, acertadas. A nossa primeira etapa agora vai ser qual que é essa estrutura desse coursebook ou desse material? Então, vamos lá, vocês estão trazendo a mochilinha de vocês. Todo mundo colocou as coisas, né, ali, e o que falta, a gente já vai conversar. Vamos juntos aqui decidir uma coisa. Perguntas que você tem que se fazer é: o que está escondido nessa aula que eu peguei aqui, ó? Abri essa página desse coursebook. Alguns materiais, eles vão apresentar uma lógica mais clássica, mais tradicional. Quando eu falo mais clássica, mais tradicional, não significa que ela é melhor ou pior do que outras, tá? Importante falar. Muitos materiais apresentam assim: Presentation, Practice, Production, ou o famoso PPP. Outros já assumem que o aluno ele teve um contato ali com o conteúdo. Eles usam uma lógica nessa estrutura de test,
teach test. Primeiro eu vou testar o que esse aluno já viu antes, se ele se lembra. Depois eu vou ensinar pontos de atenção, pontos que ele não se recorda. E depois eu vou testar novamente na mesma aula para saber se ele entendeu a minha explicação. E outros course books ou materiais, eles vão organizar de maneira totalmente diferente, que é o task-based learning. Primeiro passo, a gente precisa entender. Gente, esse material, esse course book, ele está organizado como? Porque se eu não souber qual que é a lógica dele, eu não vou conseguir adaptar, suplementar, reinventar. Eu vou ficar em círculos. Então, não basta saber o que ensinar. É essencial entender como o material foi desenhado para ensinar. Faz sentido isso para vocês? Porque muita gente se pergunta, nossa, que tópico que esse livro aborda? Ou que tópico que essa aula aborda? É importante saber o tópico. Nossa, com certeza. Mas como que esse tópico foi estruturado? Então, ó, mais uma parte aí para a gente pensar. Será que eu sei reconhecer a estrutura? Então, pensa no material que você usa. Quando você abre, é claro para você qual tipo de abordagem, qual tipo de lesson framework ele usa? Eu coloquei aqui para gente, eu sei que vocês são curiosos, então eu vou só fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui. E a pergunta principal é, quando você abre um livro, você consegue identificar qual lógica está guiando aquela aula? Deixa eu ver aqui no chat. Responde aqui para mim, gente. Tami, ó, às vezes eu consigo identificar, às vezes não. Não. Às vezes sim. Vocês vão perceber, pessoal, que vocês sabem identificar. Muitas vezes a gente não sabe dar um nome certinho, né? Ah, isso aqui é um primeiro estágio daquilo. Hoje eu decidi não ser tão técnica, mas eu trouxe algumas palavras-chave aqui para vocês reconhecerem, porque aí depois vocês podem estudar mais se vocês quiserem, né? Gente, vamos aqui, ó. Lembra que eu falei que vocês são curiosos, então eu vou trazer a minha luzinha aqui. Ó. Não se preocupem. Tá cortado mesmo que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, eu tenho alguns indicadores importantes. Para a gente reconhecer a estrutura, o que é legal a gente olhar? O objetivo da aula, qual que é a sequência, a primeira atividade da página e o nosso papel. O que a gente tem que fazer? Lembra que eu falei que você vai ser um pouquinho egoísta hoje, né? Foco inicial, se erros são esperados, porque o que a gente tem que lembrar também é que nossa história de language teaching, a gente teve vários tipos de método, né? A gente teve grammar translation, a gente teve direct method, e hoje não, né, gente? Faz muito tempo que a gente está no communicative approach, não é? Mas o que a gente tem que entender? Será que dentro dessa metodologia que eu uso, os erros, eles são bem-vindos? Como que eu vou corrigir? É sempre feedback on the spot? Ou eu espero um pouco e depois eu corrijo o aluno? Esse tipo de conhecimento também é importante para a gente colocar momentos de correção na nossa aula. Então, gente, aqui eu fiz um resuminho, vai funcionar como um checklist para vocês entenderem o que essa aula desse course book está querendo. Outra coisa importante, explicação explícita, se já aparece uma caixinha de gramática e se tem algum sinal visual no livro. Se a gente percebe que dentro daquela aula, daquele course book, o objetivo principal é construir novo conteúdo. A sequência dos exercícios é sempre de apresentar, praticar e produzir. Se a primeira atividade é sempre esse input guiado, se tem step by step, o que o aluno tem que fazer, se o papel do professor é guiar e modelar, se o foco inicial da aula é na forma, por exemplo, se tem muito foco em adjetivos, verbos, se o erro é esperado, por exemplo, eu coloquei não muito aqui dentro de um PPP, porque como a estrutura ela é bem fixa, né? Ela é bem estruturadinha, a gente não espera que o aluno ele erre muito, porque a gente tem uma prática bem controlada, depois uma prática menos controlada, entendem? Não estou falando assim que não pode errar, mas assim, a incidência de erros é menor do que nos outros. E aqui tem uma explicação explícita? Geralmente no início tem. E qual que é o sinal visual? Caixa de gramática, logo no começo.
Então, não estou dizendo que isso aqui está escrito, né, written in stone, tá bom, gente? Mas são características. E já os outros dois, se você reconhece que o seu livro, o primeiro objetivo é diagnosticar e ajustar, e o livro ele vai testar o que o aluno sabe, depois ele vai ter um diagnóstico e intervenção, ele vai focar no desempenho, se os erros fazem parte, são bem-vindos, né? Se, por exemplo, tem uma explicação explícita depois desse diagnóstico e a atividade livre vem primeiro, sem muitas intervenções do professor, por exemplo, nessa primeira atividade livre, ele não tem que usar exatamente um tipo de vocabulário. Ele pode estar um pouquinho mais livre, né? Isso você percebe que já é mais o test, teach, test. Então, se ele segue essa sequência, você já identificou que é esse lesson framework que essa aula ou esse material traz. Já no TBL, aqui, a gente percebe que tem uma mudança bem grande, né? Qual que é o objetivo? O TBL ele vai trazer uma tarefa comunicativa. Vou dar um exemplo bem rapidinho para vocês, para ilustrar. Primeira atividade é o aluno tem que se apresentar numa conferência internacional. Primeira vez que está conhecendo as pessoas, ele vai fazer networking. Então, se a primeira atividade já é algo bem livre e já tem um foco nessa tarefa comunicativa, a gente já percebe que já é mais o task-based learning. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas características, tá? Sobre uma, para vocês confirmarem. Esse livro segue essa sequência. Porque não faz sentido eu adaptar, suplementar e reinventar se eu não souber disso. Então, aqui, eu posso compartilhar depois os slides, sem problema, no worries. O que a gente vai fazer agora? Agora que vocês já sabem que tem, né, que reconhecer uma estrutura, eu quero trazer um outro ponto importante. Reconhecendo a estrutura, a gente também precisa se perguntar o seguinte para a lógica do coursebook. Eu consigo reconhecer partes da aula? Ah, essa parte aqui é uma prática mais controlada. Essa prática aqui é uma prática menos controlada. Isso é importante, reconhecer em cada parte da aula. Função de cada atividade. Será que eu sei compreender o propósito pedagógico? Porque, por exemplo, se eu for retirar um exercício, eu preciso entender se retirando aquele exercício eu não vou perder o coração da aula. Então, é muita reflexão hoje, viu, gente? Um terceiro ponto, a lógica de progressão. Qual que é o fluxo? Ah, então, primeiro eu vou apresentar o vocabulário, dando um exemplo, tá? Depois eu vou praticar, e depois eu vou praticar com ele sem muito apoio. Se eu tiro um exercício de prática muito controlada, pode ter certeza que o aluno não vai conseguir performar tão bem. Se a lógica da sua aula é PPP, entendeu? Então, tudo faz sentido, gente. Então, se eu tiro um exercício, eu preciso entender exatamente. Tá, eu estou tirando ele por quê mesmo? Então, aqui são perguntas para vocês se fazerem. E o que eu gosto de fazer quando eu pego um coursebook e eu não tenho, por exemplo, um teacher's guide? Qual que é a parte indispensável dessa aula? Se eu remover isso aqui, quebra o que na estrutura? Mas eu só consigo fazer isso se eu reconhecer qual que é a estrutura do livro, que foi o que eu mostrei para vocês antes. Essa estrutura é mais PPP, TTT ou TBL? Eu sei que é bastante coisa para a gente entender logo de cara, né? Mas fiquem tranquilos que eu ajudo vocês aqui. Aí, gente, se eu reconhecer na minha estrutura que é Presentation, Practice, Production, ou CTT, ou CTBL, eu também tenho diferentes tipos de aula. Tá vendo a importância? Então, a gente reconheceu um Lesson Framework, como que ela é organizada. E eu também tenho que entender qual que é o tipo da aula e o foco dela. A gente tem aqui, coloquei 3 tipos mais comuns de aula. Elas podem ser focadas em Systems, que seria aula de vocabulário, de gramática. Elas podem ser focadas em Skills, que aí são aqueles skills que vocês já conhecem, né? Reading, listening, writing, speaking. Ou elas podem ser focadas em Functional Language,
Sabe aquelas aulas que o aluno tem que pedir comida no restaurante? Ou, por exemplo, pedir informações na rua. Toda aula de Functional Language, ela cumpre um propósito comunicativo, que é a situação, um diálogo. Ou, por exemplo, aquelas aulas que a gente tem que ensinar eles a falar, ai, tô com um problema em tal coisa, ou quero deixar uma mensagem. Tudo isso cumpre um fator comunicativo. Então, aqui, se eu também entendo qual que é o foco da aula, eu também entendo quando eu vou ter que adaptar, suplementar ou reinventar. Deixa eu só ver o chat aqui. Como é que vocês estão aí, pessoal? Tá fazendo sentido? Deixa eu ver. Tuane falou, faz diferença, principalmente para os professores que atendem alunos particulares ou grupos. E isso mesmo. Exatamente. Quando a gente entende qual que é o coração da aula ali, eu vou entender se aquele exercício ali faz sentido fazer naquele momento, ou se eu posso tirar ele e usá-lo como abertura de uma próxima aula. Entende? Eu vou mudar de slide agora, mas se vocês quiserem 3 segundos para tirar uma foto, tirar um print, fiquem à vontade, tá? É, ajuda bastante o conhecimento. Hoje vocês estão colocando mais coisinhas na mochilinha de vocês, tá? Hum. Vamos só recapitular aqui. A gente já entendeu que um coursebook ele tem uma sequência lógica. Um coursebook ou um material que você usa. Ele pode ter uma daquelas estruturas ou ele pode ser um pouquinho misturado, mas eu trouxe 3 estruturas, pessoal, porque são as mais comuns. A gente tem mais estruturas de aula? Nossa, tem. Mas as mais comuns são essas. E aqui também é importante reconhecer os tipos de foco. Agora que a gente já sabe disso, eu gosto de passar isso para professores que eu treino e pessoas que estão mais próximas. Quando você vai analisar essa lição, sempre pensa em objetivos, input, practice, production e evidência. O que que o aluno, gente, objetivo, o que que o aluno consegue fazer no final da aula? Isso vai estar implícito ou explícito? Qual que é esse input? Ele vai ter contato com uma language nova? É contextualizado? É isolado? Eu vou trazer por meio de uma conversa? Eu posso substituir, então, esse reading sobre esse tema com um vídeo, por exemplo? Vai atrapalhar eu contextualizar a minha aula? Practice, como é que ela vai ser? Controlada, guiada, livre? Ou aquela minha practice vai preparar ele para um exercício lá no final, que vai ser a parte de production? E aqui, entre production e evidência, essas perguntas podem guiar vocês bem melhor, né, nessa escolha. Vou pedir que vocês prestem bastante atenção na parte de evidência, porque são coisas que a gente esquece às vezes. Como que eu vou saber se houve aprendizagem? O que que eu vou observar? Então, para o professor que está preparando aquela aula, isso aqui é fundamental. Então, vai preparar a aula hoje, amanhã, para a semana que vem? Semana que vem é carnaval, hein? Espero que vocês descansem um pouquinho semana que vem. Mas quando você voltar a dar aula, pergunta assim: como que eu vou medir se esse aluno atingiu o objetivo ou não? Eu vou fazer uma checklist. Eu vou trazer para ele, por exemplo, alguns can-do statements, né? Então, isso é importante. Porque, gente, o que não pode ser medido não consegue ser melhorado. Então, se você percebe que colocou ali um objetivo para o aluno e ele não atingiu, você tem que informar que ele não atingiu, mas primeiro você tem que saber, tem que ter consciência do que você está medindo naquela aula. Então, sempre lembra, se eu não estou medindo como se ele está atingindo o objetivo, eu não consigo dar um feedback construtivo para ele melhorar. Então, sempre pensa, como é que eu vou medir para melhorar, tá? E a nossa segunda etapa da jornada é adaptar, suplementar ou reinventar, hein? Gente, tem 3 caminhos que a gente pode ter. O primeiro é adaptar. E o que que significa adaptar? Eu acho que a definição é bem importante. Se eu vou adaptar, é ajustar algo que já existe. E o que que muda? Muda pouco. Quando que eu vou usar? Só adaptar quando a aula é boa, mas precisa de ajuste. Suplementar. Eu vou adicionar algo novo. Olha a diferença do adaptar para o suplementar. Quanto que é o nível de mudança? É médio. E quando que eu tenho que usar? Quando falta algo essencial. E o último nível, que é assim,
Reinventar é refazer essa aula. Qual que é o nível de mudança? É um nível bem alto de mudança, e é quando o design não funciona. E eu quero parar aqui, quero que vocês prestem atenção. Tem uma diferença de lesson planning e lesson design. Quem já foi meu aluno aqui de outros cursos sabe qual que é a diferença. Qual que é a diferença, hein, gente, de lesson planning e lesson design? Hein? Alguém? Já vou falar para vocês. A diferença de lesson planning e lesson design é: o planning são todos os estágios da minha aula. E o design, gente, vai ser a escolha daquele meu fluxo de progressão. Vou usar PPP? Vou usar TTT? Vou usar TBL? Então, isso é bem importante. Então, o planning são os estágios e o design é o framework daquela aula. Aqui, eu deixei para vocês, se vocês quiserem também, tirar uma fotinho desse daqui. São, né, adaptar, suplementar e reinventar características importantes. Então, 2 segundos, se vocês quiserem tirar foto, dar um print aqui, não tem problema. Eu sei que tem gente que gosta de tirar a foto, então guarda para a vida, tá? Por favor. Antes da gente terminar, pessoal, eu acho bem importante a gente ter aqui uma análise bem crítica do material. Entender que nem todo material vai servir igualmente bem em todos os contextos, né? A gente tem que, sim, desenvolver um olhar mais analítico. Então, pensa assim, esse material tem alinhamento curricular? Ele tem relevância cultural? Ele tem uma adequação pedagógica? Ele traz acessibilidade? Então, novamente, se vocês quiserem tirar um print, uma foto dessa página, para que sejam perguntas de reflexão, fiquem à vontade, mas a gente tem que analisar criticamente. E não é só, né, a gente pensar criticamente, principalmente sobre acessibilidade, tem essa pergunta que eu coloquei para vocês aqui. Esse material, ele oferece pontos de entrada múltiplos? E o que que é isso? Se você não está acostumado com pontos de entrada múltiplo, é isso aqui. Esse tipo de exercício, gente, ele vai permitir respostas simples e complexas. Se esse exercício aceita apoio visual, oferece exemplos, permite participação mesmo com vocabulário limitado, e eu coloquei um exemplo aqui para vocês de exercícios de entrada múltipla. Então, imagine aquele exercício que você pede para o aluno olhar as fotos. E você faz alguns tipos de pergunta para ele responder. Então, what do you see? What do you think is happening? Why? Mesmo com o vocabulário limitado, essa pessoa vai conseguir participar, ela vai conseguir responder, mesmo com o mínimo. E aí você vai adaptando. Então, percebem que para adaptar, suplementar e reinventar, tem muitas outras perguntas que a gente tem que se fazer, não é? A gente entender também um pouquinho mais sobre special needs, eu coloquei essa parte para vocês sobre diferenciação, differentiation. Se você quiser estudar um pouco mais sobre isso, aqui está o começo para você. Tem a explicação sobre differentiation, o que que é. Tem as dimensões da diferenciação, que a gente pode pensar no conteúdo da aula, no processo, no produto final, né? Como é que eles demonstram que eles aprenderam, o ambiente, se você está levando em consideração quais tipos, né, de interactions que você está colocando para aquele aluno, se é só você, se é só ele, se é o grupo. E tem 3 pontos importantes, que é o scaffolding, que é todo esse apoio que você vai dar para o aluno, a extensão, né? Quais são os desafios? Por exemplo, se o aluno já está mais pronto, você já pode dar mais desafios para ele. E a escolha, né? Opções de atividades ou formatos. Você está dando isso para o aluno? Então, pensa lá na sua parte de suplementar e adaptar. Por que a gente, né, não sai daqui sem falar sobre isso? Porque é importante. Quando a gente escolhe o material, a gente não está só pensando, né, na parte ali de abraçar o aluno e tudo mais, a gente também tem muitos valores que a gente mostra ali. Então, todas as vezes que os professores perguntam sobre materiais, eu sempre falo que ter um course book que te dá uma liberdade de saber por onde começar, ter orientações para o professor, ou uma plataforma que te ajude, é uma boa escolha, porque você não precisa sempre reinventar.
Provavelmente você vai precisar adaptar ou suplementar, mas se você tem ele como uma espinha dorsal e sabe que pode confiar naquele material, você já vai ticar essas caixinhas: equidade, qualidade pedagógica, direitos autorais e se você tem materiais que te ajudam a medir o quanto o aluno está progredindo ou não, você também pode ver como você vai promover essa autonomia do aluno. Então, nossas escolhas pesam muito, gente, muito mesmo. Então, pensem, nossa, eu compartilho muitos links suspeitos de atividades com os alunos, ou, por exemplo, se eu compartilho cópias com eles, eu consigo garantir que aquela cópia vai estar com, né, a resposta correta, errada? Além do que a gente acaba infringindo algumas leis quando a gente faz isso. Então, é de se pensar. A gente tem que pensar no nosso papel também. Gente, a pergunta que fica é: que tipo de material você quer colocar na sua mochila profissional? Pensem sempre que o material que vai de acordo com as suas visões, de acordo com o que você consegue fazer no momento, seu momento profissional, e também um material que vai trazer essa qualidade para o aluno e para você. Eu vou deixar aqui, né, um checklist que eu gosto de pensar quando eu vou escolher um material que tenha uma coerência pedagógica, que eu sei dele, a progressão lógica dele, né, onde ele começa, onde ele termina, que ele tenha um design intencional, que apoie meu desenvolvimento, muito mais. Esse é o checklist. Eu deixo aí para vocês elaborarem o de vocês e, né, queria agradecer muito. Espero que vocês tenham sentido que hoje nós conseguimos desenvolver um pouquinho de leitura crítica, que a gente aumentou um pouco a nossa segurança, que a gente ganhou alguns critérios, né, que a gente desenvolveu um pouquinho de consciência. Muito obrigada pela participação de todos no chat. Amei os comentários. Vocês são muito engajados. Muito obrigada mesmo. E eu vou deixar aqui para vocês, né? Se quiserem chorar as pitangas, pode mandar uma mensagem lá. Me sigam no Instagram. Tenho 2 perfis. Não deixem de seguir o perfil Cambridge também, Cambridge Brasil. Sempre tem notícias sobre webinars, tem a newsletter, então tem bastante coisa para vocês continuarem desenvolvendo, né, profissionalmente. Muito obrigada. Thank you all. Sérgio, algum recado para o pessoal? Maravilha, também, em primeiro lugar, muito obrigado. Eu acho que ficou muito claro durante a sua apresentação as dicas importantes que você deu, essas reflexões que a gente precisa fazer quando usa material. E eu acho que a mensagem que fica de nós aqui da Cambridge é que nós estamos sempre tentando desenvolver o melhor material possível para que vocês não percam muito tempo, que estejam sempre bem preparados para as aulas de vocês. Você falou de webinar, eu queria deixar o pessoal com vontade porque no próximo dia 13 de março, a Tami vai fazer um webinar cujo título é CFR como jornada, clareza pedagógica para alunos e professores. Só que esse webinar é exclusivo para membros do programa Cambridge Biosite. Então, se você se interessou pelo programa, por favor, filie-se a ele e aí com certeza você terá acesso ao convite para o webinar exclusivo que a Tami vai fazer para a gente, dia 13 de março, CFA como jornada. Nós temos 2 minutos apenas, temos algumas perguntas aqui, eu não vou poder passar todas, porque senão a gente não sai. Eu vou escolher uma de cada aqui, de cada pessoa que passou para a gente. Beleza. A Tuane Nogueira, ela mandou umas 10 perguntas, mas nós vamos escolher uma aqui. Qual lógica de coursebook você acha melhor para intermediários com travas e vícios de linguagem e básicos? Qual gosta Uhum. mais? PPP, TTT, TBL? Eu faço uma mistura. Por mais que eu use materiais que sigam, às vezes, mais TBL, eu faço de acordo com as necessidades do meu aluno. Se eu percebo que ele precisa de uma segurança maior, eu vou em PPP. Então, se ele tem muitas travas, eu faço uma coisa mais estruturada e aí eu vou de PPP. Maravilha. Temos uma outra Mais pergunta algum? Pode falar. da Sabrina Silveira. Ela diz assim: é correto dizer que a lógica do coursebook muda de acordo com os níveis? Por exemplo, faz sentido usar PPP com A1, A2 e o TTT com B1? Às vezes eu tenho esse receio de ser repetitiva com o aluno. Você falou bem certo, Sabrina. Nesses lower levels, A1 e A2,
tem uma lógica maior de estruturação, um pouquinho mais guiada, fechada no PPP. Não significa que o B1 ele é somente TTT, porque a gente apresenta coisas novas num B1, mas eu posso afirmar para você que conforme eles vão avançando mais, o TBL, essas coisas mais, né, essas real tasks para eles acaba aparecendo bem mais. Então tem que julgar mesmo. A primeira vez que ele vê isso, a segunda vez, quer uma coisa mais comunicativa? Maravilha. Eu só queria dizer que este webinar vai ficar gravado e disponível, aberto para todos, no canal do YouTube da Cambridge Brasil. Então, vocês vão poder rever e indicar para outras pessoas também para assistir esse conteúdo maravilhoso que a Tami passou para a gente hoje. Não temos tempo para mais nada, mais uma vez eu queria dizer, Tami, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu empenho, boa vontade de sempre e nos vemos numa próxima. Muito obrigado a todos. Thank you. Oh, bye bye. See ya. Tchau, tchau, pessoal. Até a Thank you. próxima.